Boa noite a todos, sejam bem-vindos a nossa casa, Associação Espírita de Cidade. Hoje, o estudo da noite de hoje está com o nosso amigo João Carlos, que vai abordar a verdadeira desgraça, ou desgraça real, né, como algumas pessoas também abordam. Tem no capítulo dele, livros. Mas antes disso, nós vamos dar uma orientação do livro Caminho de Cidade de Vida, lição 174, Pão de Cada Dia. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 3. Uma fala de Jesus que diz assim: dá-nos cada dia o nosso pão. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo. A maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobreviver a enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivesse à altura de atender a gratidão dos seus aspectos reais, trataria o pão cotidiano para que não faltasse as coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a valorização dos homens, que escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito. Nas organizações de trabalho, a que foram chamadas, com a finalidade de realizar o aprimoramento. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom específico. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, pagará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a iluminação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao todo do Deus. No alimento de cada dia, prevalece o ensinamento de colaboração entre Criador e criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor e lhe concede as utilidades. O certo trabalho e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural aprendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos seus filhos. Interessante, nós estamos no pleno dia do trabalho, né? Ainda e já estamos remetendo justamente a uma página falando sobre justamente o valor do trabalho. Quando a gente fala desse pão de cada dia, Emmanuel já começa falando aqui da abundância da qual nós temos, né? Como é abundante a gente ter várias oportunidades, muitas das vezes, ou abusamos dessa oportunidade, ou desperdiçamos muitas oportunidades. Né? Então, aqui fala bem disso, né? Então, Jesus ele demonstra, por exemplo, a partir de dividir os pães, né? Faz a divisão dos pães para que todos sejam saciados. Emmanuel está justamente recomendando isso, né? De que, ele até comenta aqui, de que muitas da nossa crença de ter o pão em casa, né? O pão de cada dia em casa, fortalece com o nosso trabalho, né? Com a necessidade. Mas ele diz que é uma conexão entre criatura e criador. Tanto que ele fala, né? O homem ele vai fazer todo o preparativo do terreno, mas o aspecto de germinar, crescer, florescer e frutificar também está em colaboração com o nosso Deus Todo-Poderoso. E também caminha junto.
Então, Deus está nos dando a oportunidade para que a cada dia conquiste esse pão de cada dia, mas ao mesmo tempo a gente entenda de que todos nós temos esse recurso para o nosso crescimento íntimo. Agora nós estamos retratando esse pão de cada dia, quando a gente faz o fruto do nosso trabalho, tem um universo material, né? Mas nós estamos falando aqui do nosso aspecto espiritual. Todos nós somos convidados a cada dia a sermos melhores, a olhar a vida, a olhar o contexto do qual nós estamos experienciando, né? Essa experiência corpórea, né? De ser uma pessoa melhor. De ter um convívio melhor e, ao mesmo tempo, de entender de que tudo que a gente tem de oportunidade é para a gente agradecer. É para a gente agradecer e, muitas vezes, compartilhar com aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Né? Então, porque essa dinâmica, passagem que a gente fala lá na divisão de Espanha, é para a gente entender disso. Que nós temos tudo em nossa abundância, mas muitas vezes desperdiçamos ou até mesmo abusamos daquilo que a gente quer. Hoje eu não quero comer arroz e feijão, amanhã eu vou comer estrogonofe. A gente vê estrogonofe. E aí a gente vai acabando do material, gente. Mas é quando a gente também, muitas vezes, está insatisfeito com as coisas e a gente sabe que não estamos prontos ainda para alcançar, para subir um pouquinho o degrau, para ter um entendimento maior para subir aqui melhor. E aí eu preciso, eu quero ser melhor, eu vou pular a etapa. E a gente precisa também entender de que tudo tem uma cooperação do tempo. E ele fala disso aqui no final. O processo de íntima cooperação na própria indivíduo que o Pai espera colher um dia o doce da perfeição no Espírito dos filhos. Ou seja, está todo mundo aqui caminhando para isso. Vai ser melhor dentro do processo. E aí a gente tem a ferramenta do pão de cada dia para que a gente possa também entender de que é um processo que a gente possa dividir e agradecer a cada dia pelas oportunidades que são dadas. Por tudo que a gente tem de ferramentas hoje dedicadas a que a gente possa chegar a dar força e promover o nosso ajuste íntimo para a nossa melhoria. Né? Quanto mais a gente querer, mais a oportunidade vai ter. Então, a gente possa realmente pensar nisso que demanda quer produzir para a gente. Está acabando o calendário de vida, logo vamos passar para o nosso. Né? Então, esse não já vai mudar o nosso nível de meditação. Então, vamos levar nosso pensamento para Deus. Agradecer ao amigo mestre de Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa de caminho, aprendemos um pouco mais das lições do Evangelho. Que os amigos espirituais possam dominar os comunicados e vem preparando para falar um pouco da mensagem consoladora, do Evangelho, iniciando o ativo de 150 anos dessa obra, para que a gente possa meditar e refletir para sentir e viver essa mensagem consoladora, contribuindo na transformação do homem de bem. Ampare a todos os trabalhadores, colaboradores, aos trabalhadores e voluntários que vêm até essa casa com o objetivo da gente justamente resgatar essas ferramentas, essas mensagens consoladoras para cooperar nesse caminho de transição, caminhando para a regeneração. Mais uma vez, agradecemos por toda a oportunidade de verdade e que possamos vibrar daqueles espíritos que estão necessitando dessa palavra de consolo. Que eu possa nos abençoar, nos proteger, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos passar a palavra para o João Carlos, que vai falar sobre a verdadeira. Bom, meus irmãos, boa noite. O nosso assunto,
a gente vai dividir em etapas, porque ele é muito... Vocês podem ver que foi tirado do Evangelho, segundo o Espiritismo, mas ele é muito... que é o capítulo mais extenso, né? Bem-aventurados os aflitos. Então, com certeza, semana passada alguém já comentou sobre esse capítulo aqui, e a gente vai dar continuidade. Então, a gente dividiu ele em algumas etapas para a gente tentar fechar no final, inclusive com um acontecido, um fato que ocorreu nesse centro aqui alguns bons anos atrás. A gente vai lembrar o seguinte, que nós vivemos numa sociedade, essa sociedade é a sociedade na qual nós, espíritos encarnados, estamos imersos nela e construímos essa sociedade, né? A sociedade do mundo atual majoritariamente é uma sociedade capitalista, né? É uma sociedade criada pela mente humana, nós construímos essa sociedade com erros e acertos, e ela começou, nós podemos dizer que aquilo que a gente vive hoje, né? Ela começou com a invenção de uma coisa muito simples, que todo mundo provavelmente já ouviu falar, que é a máquina a vapor. Todo mundo provavelmente já ouviu falar nisso aí, a máquina a vapor. Ela foi uma invenção inglesa, né, que ocorreu no século XVIII, e ela deu origem a uma revolução no mundo. Tanto que é chamado, né, nos livros de história, de Revolução Industrial. Estão lembrados disso aí? Quem já estudou um tempinho atrás, ou muito tempo atrás, né? Mas vai lembrar mais ou menos que existe esse termo aí, a Revolução Industrial. O que significou essa Revolução Industrial? Ela significou um tipo de construção, um tipo de produção de mercadoria diferenciado. Porque até então, desde a antiguidade até o finzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, e até exatamente a invenção da máquina a vapor, a produção de mercadorias no mundo ela era feita de forma muito artesanal, né? Quando muito, tinha pequenas máquinas movidas ao moinho de água, né? Energia hidráulica, ou a animais, né? Movimentando também os moinhos, né? Ainda tem em alguns lugares. Então, que era a força energética que se conhecia até então. Então, a máquina a vapor, ela gerou uma contribuição gigantesca para o ser humano, porque a partir daí, a partir da Inglaterra no século XVIII, né, as máquinas começaram a precisar, elas foram aumentando gigantescamente, né, de tamanho, e elas precisavam de um lugar para poder funcionar. Até então não existia esse lugar. E caiu bem no dia de hoje, 1º de maio, porque foi exatamente aí que surgiram as primeiras fábricas no mundo. Aquelas grandes fábricas, para que essas máquinas pudessem ter um lugar onde os trabalhadores, né, formais ali pudessem aprender a mexer com essas máquinas oriundas da máquina a vapor, para começar a produzir diversas formas de produtos que se espalharam em todas as áreas da sociedade. Desde a roupa, tecido, né, que era produzido artesanalmente, até o aço, os outros tipos de máquina. Então, a máquina a vapor, ela foi uma revolução gigantesca, deu origem à locomotiva a vapor, ao barco a vapor, né, navio a vapor. Lembra do Titanic? Né? Era a vapor. Ainda já em 1912, quando ele afundou, né? Então, tudo isso gerou uma tecnologia diferenciada a partir do final do século XVIII, que o ser humano ele foi obrigado pela necessidade, pela ambição, porque aquilo ali gerava muita riqueza, muito trabalho, mas também eram necessários inventar novas formas de adaptar aquilo que já existia para essas novas máquinas. Então, isso foi gerando o quê? O desenvolvimento da inteligência de uma forma assim acelerada a partir daí do ser humano. Começou na Inglaterra, mas logo se espalhou pelo mundo inteiro, principalmente os países mais ricos, né?
países da Europa, o Japão logo pegou, Estados Unidos, Canadá. Então, esses países, eles rapidamente eles pegaram essa tecnologia e isso foi gerando um desenvolvimento na intelectualidade humana que o homem passou a inventar cada vez mais tipos de máquinas e equipamentos, até que, para dar um salto maior ainda nas condições dessas invenções que estavam surgindo, surgiu a eletricidade, que já estava sendo estudada, né, a partir daí, e depois ainda a descoberta do petróleo, né, num poço na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O cara foi furar um poço para pegar água, quando chegou a 21 metros de profundidade, o que saiu? Aquele líquido, né, escurecido, que era o petróleo. E esse petróleo, ele sendo fragmentado, né, nas refinarias, eles foram dando origem a novos subprodutos que foi necessário, então, o ser humano a debruçar sobre a ciência, sobre o conhecimento, cada vez aumentando mais, e esse conhecimento foi gerando novas formas de trabalho, que eram necessários trabalhadores técnicos, aí as escolas técnicas, novas formas de aprendizado foram surgindo no mundo capitalista, e com isso a sociedade ela foi um alvoroço social. Ao longo do século XVIII, principalmente do século XIX, a ciência e a sociedade tiveram que criar novas formas de sobreviver com esse avanço da tecnologia então, das técnicas modernas que estavam surgindo. Aí surgiu logo em seguida o motor, né? A combustão, o motor, a explosão, e também aí o desenvolvimento científico ele deu um pulo. E com isso a sociedade... Agora, qual era o objetivo disso tudo? É lógico, né? O objetivo final de tudo era vender os produtos para obter ganhos e lucros gigantescos. Então foi juntando os bancos, as fábricas, os empresários, né? Tanto que o Rockefeller, né? John Rockefeller, foi considerado o homem mais rico da história naquela época, né? Lá nos Estados Unidos, ele tinha mais de $1 trilhão de tanta riqueza que ele conseguiu gerar. Então, essa riqueza toda que foi armazenando com a venda de mercadorias, né? E gerando desenvolvimento do capitalismo sistema, foi muito positivo. Foi uma coisa assim maravilhosa, porque o homem precisou abrir a mente para novas técnicas, novos conhecimentos, e isso foi gerando assim uma sociedade mais rica de conteúdos intelectuais, né? E gerando conhecimento, abrindo escolas, universidades, escolas técnicas, e mais indústria, e mais produtos sendo empurrados, sendo vendidos, né? Começou também a forma de como vender esse produto, fazer as propagandas, os marketing. Então, tudo bem, até aí esse lado era o lado bom das coisas, né? Foi gerando muita riqueza. Qual foi o lado, vamos assim dizer, que a gente pode dizer que não foi tão bom, foi um lado mais negativo, que foi uma espécie de sequela, né? Um efeito colateral desses problemas, de toda essa situação que foi gerando a riqueza no mundo. O efeito colateral justamente caiu em cima das classes sociais menos favorecidas, que não tinham tanto acesso aos bens produzidos, né, por todo esse sistema capitalista que estava, né, cada vez crescendo mais, e até hoje continua, né, teve as crises, 1, 2 crises, mas continua crescendo até hoje. Então, aqueles que são os mais simples, a população mais numerosa, mais simples, esses aí, eles ficaram uma espécie de à margem desse sistema. Eles ficaram pegando assim como se fossem as migalhas do que restava da riqueza toda que era produzida. Então, essa situação foi gerando uma revolta social em todo lugar. Aí teve vários problemas, várias revoltas, até guerras existiram, e guerra entre os países, porque uns queriam dominar mais algumas regiões do mundo para poder obter trabalhadores de forma mais barata e também para vender seus produtos. Então, os países europeus eles foram em busca de colonizar a Ásia, foram colonizando a África. Aí eles viram que não estava dando certo, estava dando muita confusão, fizeram uma reunião, né, em 1885, chamado Congresso de Berlim, na Alemanha, para tentar, qual pedaço da África e da Ásia vai ser meu, qual vai ser seu, né? Inglaterra, França, Bélgica, que era muito poderosa na época, né? Dividindo
esses países entre si para poder colonizar, e quem estava lá ia ter que aceitar, né? Então foi uma invasão de privacidade nesses países aí, na Ásia e na África. Então a situação do mundo, apesar de toda a riqueza gerada, mas era uma riqueza baseada assim na ambição pessoal dos empresários, dos banqueiros e dos capitalistas, dos inventores, que cada vez estavam inventando cada vez mais. Então, quem estava na liderança estava muito bem, mas os que estavam retardatários, né, a população em geral, estava sofrendo muito. Então, esse desequilíbrio social que estava no mundo inteiro, sendo gerado no mundo inteiro, acabou por favorecer a ocorrência, e também a ambição entre essas potências, acabou gerando guerras. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, que durou 4 anos, e foi terrível, né? 10 milhões de mortos, e em seguida, não satisfeitos ainda com toda a situação, porque tudo é domínio territorial e domínio econômico e poder. Houve a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, você vê que o capitalismo ele gerou muita coisa boa, muito núcleo de inteligência, de conhecimento. O conhecimento humano ele avançou séculos em poucos anos, né? A inteligência humana desenvolveu demais, graças a todas essas invenções, mas, porém, né, a parte da divisão desses benefícios, ela ficou muito concentrada apenas no topo da pirâmide. As pessoas da sociedade geral estavam sofrendo. Então, esse desequilíbrio seria o efeito colateral de tudo isso que eu acabei de falar. Então, gerou muita miséria, muita pobreza, muita infelicidade, a palavra infelicidade é sinônimo de desgraça, né? Então, vamos lembrar aqui que, baseado no texto que a gente está analisando aqui, né, a graça divina, existe dois significados para a palavra graça. Vamos primeiro falar o contrário, né? O que é a graça? A graça é um favor. Tem vários significados. E também, antigamente, era comum a pessoa perguntar o nome da outra, como a pessoa falava? Como que ela perguntava? Quem lembra? Não é? É comum. O TEA também é esse sinônimo também, de você procurar saber o nome da pessoa, e também tem a graça divina, que está baseada na interpretação dos textos bíblicos. Então, o nosso caso aqui, essa aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela graça que é o favor, o benefício que nós recebemos na Terra por estarmos aqui. Então, como nós temos benefícios, né, as benesses, o que é bom, mas também tem pessoas que estão sofrendo o contrário, aqueles que não estão em estado de graça, que é a maioria de nós. Vamos lembrar aqui, né, que nós estamos vivendo, isso nunca a gente pode, o espírita, e por isso que o espírita não pode ser chorão, não pode ser reclamão, né? Porque a gente sabe, em primeiro lugar, que nós vivemos num mundo de sofrimento mesmo, um mundo de expiação. A gente reencarnou para isso. Muitos de nós têm uma folha corrida aí do passado, de coisas negativas, né? Talvez nós que estamos aqui no centro é muito certo, né? A folha corrida nossa do passado é terrível, o que a gente já fez de errado, né? E temos alguma coisinha boa também, por isso que a gente está aqui ainda nessa oportunidade de tentar fazer a coisa pelo lado melhor. Então, nós vivemos num mundo que vem de um mundo primitivo, que nós vivemos aí uns 20, 30 mil anos nesse mundo, várias encarnações naquele mundo primitivo, geramos muita dor, muitas dívidas, muitos compromissos com várias pessoas, talvez até milhares, e entramos num mundo primitivo, no mundo de expiação, com a vinda de Jesus, né? Onde esse mundo, ele agora é a época do resgate. Por isso que Allan Kardec coloca expiação em provas. Agora é a hora da gente começar a resgatar, pagar tudo aquilo que a gente deve, para que a gente tenha a oportunidade de continuar na Terra na regeneração. E para a gente pagar, a gente precisa, né? A gente precisa demais de desfazer aquilo que a gente fez. Então, o que a gente fez no mundo primitivo e no início do mundo de provas e expiações? A gente foi caminhando só aprontando, roubando, estuprando, matando, ferindo, caluniando, isso durante milhares de anos.
Não é 1, 2 anos. A gente fez isso muito tempo. E não é eu que estou afirmando isso. O próprio Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que ele dá essa resposta, que após milhares, muitos séculos, milhares de anos de erros, agora nós estamos iniciando o nosso pequeno impulso de querer fazer o bem. Então, nós já podemos colher muita coisa boa agora? Não, porque se o nosso caminho foi esse, só aprontando, o que agora a lei divina me obriga a fazer? A lei divina está dentro de mim. Ela fala, agora vai você retornar e começar a fazer os reparos daquilo que você aprontou. Aí você volta pela mesma linha, da tudo que você fez, você vai ter que refazer. Você não tem, nós não temos como escapar do nosso destino. O destino é nosso, nós criamos. Então a gente vai por ele, mas agora é hora de retornar pelo mesmo destino. Então isso vai gerar em nós, de forma particular, muita confusão, muito trauma, muita doença, muito sacrifício, muita dor, muitos problemas com vizinhos, problemas familiares, problemas no casamento, problema de tudo quanto é tipo, porque são problemas que nós fomos plantando, ao contrário, ao longo dos séculos. Então, agora é a hora da gente compreender, a gente que é espírita, né? Compreender que o que nós estamos passando agora nada mais é do que o resultado, causa e efeito. Agora nós estamos no efeito, né? É o resultado de tudo que nós fizemos. Tem uma passagem aqui de um estudo que diz o seguinte, deixa eu ler até para você, para não errar. O prazer, a alegria, sucesso, poder, dinheiro, que nós adquirimos de forma inconsequente, lá atrás, tudo isso, né? Buscamos o prazer, a alegria, o sucesso, o poder, o dinheiro, de forma inconsequente, sem pesar os efeitos, sem respeito aos outros e a nós mesmos. Isso aqui que nós plantamos, agora nós estamos colhendo. Então não podemos ficar reclamando e chorando. Ao espírita cabe pegar e trabalhar, porque a gente sabe claramente que o sofrimento que existe sobre nós, a infelicidade real, ou a desgraça, quer dizer, sem a graça, né? Sem aquele favor divino, aquela felicidade que nós poderíamos ter, nós não vamos ter agora, mas poderemos ter algum dia? Teremos, se a gente começar a plantar agora. Não é? Então, passando por outro tópico agora, vamos fazer uma comparação de um povo que sofreu muito durante muitos milênios, muitos séculos, e esse povo foi o responsável por nós termos o conhecimento das leis divinas, que é o povo hebreu. A gente sabe, né, através do Emmanuel, que esse grupo de espíritos que reencarnou na região da Palestina, que são os hebreus, eles vieram com uma missão gigantesca, importante, e uma missão onde eles seriam, assim, de uma certa forma, muito pressionados para cumprir. Todos os povos daquela época da antiguidade, né, da pré-história para a antiguidade, eram povos idólatras, adoravam deuses, né? Tanto que a mitologia grega, ela é toda, antes da Grécia, né, da filosofia, toda é baseada nesses povos antigos que idolatravam os seus deuses. E todos os problemas, né, que a natureza trazia e que ocorria na vida das pessoas, epidemias, vulcanismo, terremoto, enchente, incêndios, tudo era atribuído à insatisfação dos deuses que eles adoravam. E para isso tinha que fazer os sacrifícios, né? Eles faziam ali os holocaustos, colocavam o sacrifício de uma pessoa, o sacrifício de um animal ou de uma planta, para poder agradar os deuses, para que aquela situação difícil pudesse passar e eles pudessem se ver livres daquilo ali. Voltando no povo hebreu, o povo hebreu, apesar de estar bem misturado com esses povos idólatras e politeístas, eles conseguiram estruturar o seu conhecimento cultural em torno do monoteísmo. Eles conseguiram
fazer com que o conhecimento da existência de um único Deus prevalecesse entre eles mesmos. Foi difícil, porque entre eles mesmo tinha confusão. Muitos adoravam vários deuses ali dos filisteus, né? Aqueles deuses bezerro de ouro, e outros deuses ali dos povos em torno, os moabitas, elamitas, povos todos que viviam em torno dos hebreus, e muitos hebreus se contaminavam, porque eles, né, casavam, tinham conhecimento, tinham comércio com esses povos, e eles traziam essa cultura do politeísmo para dentro do povo. Mas eles conseguiram, mas mesmo assim, né, vamos passando assim por uma linha do tempo histórica, a gente vai ver que Moisés, ele recebe os 10 mandamentos. Gente, o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são as leis divinas. Presta atenção só. Então, as leis divinas precisavam ser colocadas em 2 pedaços de pedra. Segundo o Chico Xavier, ele foi escrito com escrita direta na pedra. Não sei se vocês lembram, Chico Xavier fala isso, né? Foi escrito, Moisés pegou os 2 pedaços e desceu com ele, quando seu irmão Arão estava lá embaixo, que era o sacerdote, né, aguardando. Fizeram o bezerro de ouro, deu aquelas confusões que a gente sabe, né? A gente assiste aí, vê na Bíblia, vê nos filmes. Aí tudo bem. Qual era, então, o que ele ia fazer com essas 2 pedras, com as leis de Deus? E veio a ordem espiritual para ele. Tudo eles atribuíam a Deus, né? Ou ao Javé, que é o Deus dos hebreus, que é um espírito, né? Então, eles ordenaram esses espíritos, ou esse espírito, que eles construíssem uma arca, e nessa arca fosse colocada as leis de Deus. Então, a arca da aliança, toda de ouro, com 2 querubins, um olhando para o outro, né? Toda bonitona assim, 1 metro de comprimento. E essa arca era tão sagrada que era necessária, então, construir alguma coisa para protegê-la. Ali foi construído e elaborado, sob a inspiração espiritual, um lugar onde essa arca ficaria. E essa arca ficaria dentro de um lugar chamado Santo, que era uma espécie de uma cabana, né, pequena. E ela era envolta por outra maior, de mais ou menos 14 metros de largura por comprimento, que é chamado Santo dos Santos. E tudo isso era envolvido, né, era cercado por um pedaço maior ali de uma cerca com tecido, é lógico, estão no deserto, né? Lá no meio do deserto, indo para a Terra Prometida, e esse lugar se chamaria tabernáculo. Então, ali qual era a função do tabernáculo? Proteger as leis de Deus, que estava na Arca da Aliança. Era tão sagrado isso aí para aquele povo, que só o sumo sacerdote, que era o Arão, irmão de Moisés, uma vez por ano, ele poderia entrar lá onde estava a arca, no Santo dos Santos, para fazer uma limpeza, ver se estava tudo bem, e com o tornozelo amarrado por uma corda, porque se ele entrasse ali, acontecesse alguma coisa, desse um ataque, ele morresse, os outros, que seriam os levitas, lembra dos levitas que a gente explicou ano passado aqui em setembro? Os levitas, que seriam seus ajudantes, eles puxariam ele lá de dentro, não poderiam entrar, até que fosse escolhido um novo sumo sacerdote, para vocês verem o respeito, o medo, assim, a proteção que eles queriam para esses 10 mandamentos, guardado lá no Santo dos Santos. Então, esse tabernáculo, durante os 40 anos que eles foram ali saindo do Egito, né, atravessando o mar, indo até a Terra Prometida, que é lá na Palestina, Israel, hoje, durante os 40 anos, os levitas, que seriam os ajudantes dos sacerdotes, ficariam responsáveis de montar e desmontar esse tabernáculo ao longo do deserto, porque eles estavam caminhando ali até chegar lá. E Moisés já conhecia muito a região, porque ele era um guerreiro antes, né? Ele sabia que ali ele passaria em 2, 3 meses, ele passaria tranquilo ali, pela região do Sinai. Mas ele, sabedor disso, precisando que o povo idólatra fosse desencarnando e uma nova geração fosse chegando, ele foi enrolando o povo e ficou 40 anos no deserto. Até que chegou na Terra Prometida, perto de Jericó, e lá foi a nova etapa desse povo, que foi o quê? Arrumar um lugar para morar. Eles estavam vindo do deserto do Egito.
Aí eles arrumaram ali a terra prometida. Foi dividida entre as 12 tribos de Israel, cada tribo, né, filho de Abraão, pegou um pedaço de terra, e eles precisavam ter um lugar para que esse tabernáculo fosse estabelecido. Então, aí já passado bastante tempo, a gente está pulando um pouco devido ao tempo, né? O rei Davi, ele vê uma colina onde tem uma grande, uma espécie de muralha gigantesca, que pertencia a um povo chamado Jebuseus, e o Davi falou, é aqui que a gente vai deixar esse tabernáculo. Ele era guerreiro, né? Ele foi, invadiu, claro, depois de muitas batalhas, invadiu, tomou essa fortaleza dos Jebuseus e transformou esse lugar na capital do reino de Israel e reino de Judá. Mas era unificado antes, depois eles dividiram, né? Então, aí mudou o nome para Cidade da Paz, Jerusalém, que é no mesmo lugar, a colina lá, onde está localizada até hoje. Aí Jerusalém estava lá, eles tomaram, e o Davi foi organizando ali, o seu filho Salomão crescendo, o Davi morre, o Salomão ficou com a incumbência de construir algo que substituísse o tabernáculo que vinha do deserto, onde estavam as leis divinas que nós deveríamos seguir. Todos nós, certo? É a lei estabelecida por Deus. Não mateis, né? Não roubeis, né? Não fazer um monte de besteira e se não fizéssemos isso, estavam bem hoje. Então, aí o Salomão vai, constrói o templo, o rei Salomão, constrói um templo. Esse é o templo de Salomão, ou o templo de Jerusalém, que tem um muro, um pedaço desse muro está em pé até hoje, quando o pessoal, os judeus ortodoxos, né, e pessoas que vão visitar Israel, Jerusalém, você vai na radinha do muro, um pedaço dele, coloca lá algum recado, um pedido de oração. Para os judeus é sagrado esse pedaço do muro, que é o resto, um pedaço daquilo que foi o templo de Salomão, construído ainda no ano 950, antes de Cristo, gente, é muito tempo atrás. Muito bem, estava indo tudo muito bem, quando o povo se afastou, a Bíblia fala que o povo se afastou de Deus. Olha como é que a comparação com a gente é mais ou menos parecida, a gente está falando de um povo, né? Então o povo se afastando de Deus, Salomão morre e divide o reino dos hebreus em dois, reino de Israel ao norte e reino de Judá ao sul. E essa divisão já enfraqueceu, porque aí vieram os assírios no ano 722 a.C., que era um povo terrível, guerreiro, e pegou o povo do norte, sumiu, desapareceu com ele. Eram 10 tribos de descendentes dos hebreus que estavam ali, esse povo foi capturado, foi levado e desapareceu para sempre da história. Os 10 tribos perdidas de Israel, que ninguém sabe o destino desses povos aí. Nem os judeus lá, né? Até hoje. Aí, então, o que sobrou? Sobrou o Reino do Sul. Por isso que os hebreus, o Reino do Sul se chamava Reino de Judá. A partir dessa época, todo o pessoal que sobrou dos hebreus passaram a ser chamados de judeus. Então, o judaísmo passa a ser uma religião e a etnia desse povo, porque já não tinha mais os hebreus em geral, só tinha o reino de Judá, que era um dos filhos, descendente de um dos filhos de Abraão, né? Das 12 tribos de Israel, neto de Abraão. Então, gente, aonde é que estava as tábuas da lei que ninguém estava seguindo mais? Estava dentro do templo em Jerusalém. E Jerusalém era a capital do reino do sul, que não tinha sido invadida pelos assírios. Mas aí o povo começou a também entrar na idolatria, no politeísmo. E o que acontece? Enfraquece espiritualmente. Vem Nabucodonosor, lembra desse nome? Lá da Babilônia. No ano 486 a.C., invade a região de Jerusalém, o Reino do Sul, pega as pessoas mais importantes da sociedade, inclusive um profeta importantíssimo chamado Daniel, que depois vem a ser a reencarnação de João Evangelista e Francisco de Assis. Esse Daniel vai também, que ele era de família de sangue nobre da época, né, lá em Jerusalém, e sacerdote, vai embora para a Babilônia. Aí a gente faz um parênteses aqui para lembrar
que em 1978, um conjunto, uma banda chamada Boney M. Quem lembra dessa banda aí? Antiga, caribenha, tinha um alemão no meio, que era o compositor, né? É uma banda, fez algumas músicas muito bonitas. E eles pegam um pedaço do trecho do Antigo Testamento, dos Salmos, e acharam interessante. Essa banda de música, tipo um rock suave, né, da época. E eles pegam aquilo ali e transformam numa música maravilhosa. Chama Os Rios da Babilônia, o nome da música. Depois, se vocês puderem pesquisar, tá? Aí no YouTube, vocês vão gostar da música. É uma música antiga, né, da minha época, lá da década de 70 e tal. É uma música maravilhosa, Os Rios da Babilônia. Nessa música, olha como os espíritos vão reencarnando. A gente vai montando os quebra-cabeça, né? Vão reencarnando depois em várias partes do mundo, judeus e tal, mas eles têm essas lembranças. Então eles pegam um pedacinho e falam da saudade que esse povo que foi exilado, é o exílio da Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Eles ficavam, quando estava lá uma folguinha lá, porque eles não eram escravizados. Eles estavam na Babilônia, mas tipo assim, num bairro que foi construído para eles, mas estavam ali cativos. Eles estavam como servos, não como escravos, né? Então, porque Nabucodonosor queria os impostos, tributos e tal. E eles sentados às margens do rio, dos rios da Babilônia, na verdade era um rio só, que é o rio Eufrates, mas tinha uns canais que foi construído pelo Nabucodonosor. Lembra dos jardins suspensos da Babilônia? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, era que ele construiu para a sua amada, né? Então, esses jardins, eles eram cheios de canais, tirados do rio Eufrates ali, que hoje é no Iraque. Então, o povo hebreu sentava ali no dia que estava mais folgado e ficavam com saudades. A música fala isso, né? O tempo que eles tinham saudade da época do Sião. O que é Sião? É o nome da colina onde foi construída, Jerusalém. É o nome de Sião. Então, agora, depois de muitos séculos, alguém pegou isso aí captou alguma coisa e canta numa música maravilhosa. Bom, fechando parênteses disso aí tudo bem. Veio os persas, dominaram os babilônios, liberaram o povo e voltaram de novo. Reconstruíram o templo, que Nabucodonosor mandou quebrar tudo. Reconstruíram. Mas nessa reconstrução, quando eles foram procurar, cadê a Arca da Aliança? Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu, o que os babilônios fizeram, porque foram eles que levaram. Levaram os tesouros do templo, levaram a arca, que era de ouro, mas o que eles fizeram com a arca? Até hoje, nem os judeus sabem o que aconteceu com as pedras onde estavam os 10 mandamentos, que o Chico Xavier falou que foi mesmo, foi escrita direta, ninguém sabe o que aconteceu com as pedras e nem com a arca que ela estava ali dentro, ali, as pedras estavam dentro. Ninguém sabe. Os babilônios apareceram com a arca, aí os judeus voltaram, né? Os persas, Ciro, né? Dario, os grandes Xerxes, daquela filme 300, não tem? Quem assistiu aquele filme 300? Então, aquele Xerxes ali é Assuero da Bíblia. Ele é um desse período aí. Mas depois eles foram derrotados, também transformaram os judeus em cativos. Aí, por último, chegaram os piores de todos, que eram os romanos, que dominaram os persas, dominaram o mundo inteiro, dominaram os gregos e dominaram a Palestina e transformou. Aí deram um nome. Aquele pedaço de terra, que era a terra dos judeus, né, terra prometida, terra de Canaã, passou a se chamar província da Judéia a partir do ano 63 a.C., pertencendo aos romanos. E os judeus tinham que pagar os tributos. Um dos tributos que os judeus pagavam, em particular, eles detestavam para os romanos, pagavam para. Por isso que alguém apresentou a moedinha para Jesus, o que Jesus ia falar? Né? Lembra dessa passagem? Da moeda, dai a César o que é de César? Jesus não está nem aí para os problemas políticos, né? Até a gente estava conversando isso aí, né? Jesus não estava nem aí para os problemas políticos. Ele queria dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não vão misturar as coisas. Então, me perdi um pouquinho que eu estava falando, gente. Me ajuda aí. Hein? Reconstruir o templo? Não, mas é mais um pouquinho para frente. Hein? O imposto que eles, que eles mais detestavam era o imposto que era cobrado dos judeus
para pagar os romanos que oprimiam eles mesmos, os judeus. Esse imposto em particular deu origem a muitas revoltas. As revoltas que tinham lá, dessa época, inclusive que aquele pessoal que era ligado a Jesus, muitos queriam participar, né, dessas revoltas, porque achavam muito injusto. Eles pagavam 3 tipos de imposto. Um era para pagar os soldados que estavam obrigando eles a pagar imposto. Esse eles não engoliam. Mas Jesus estava no meio deles ali, cumprindo a sua missão. Não estava nem prestando atenção em nada disso. Vamos lembrar disso. Então, como esse povo ele se afastou demais e acabou crucificando Jesus, lembra quem crucificou Jesus? Foram os judeus, a ordem dos judeus. O romano é que era os soldados que iam lá, mas a ordem vinha, né, a condenação através dos judeus. Então, o que ocorre então? Aí se afastou de vez das leis divinas o povo, todo o povo. Aí o que acontece? O povo hebreu, o povo judeu, o povo da Terra Santa, ele é expulso para sempre no ano 70 da terra deles. Eles ficam um povo sem pátria. Então eles passaram a ser um povo sem uma pátria. Só agora, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, foi criado o Estado de Israel novamente, e mesmo assim, com muita guerra, desde o primeiro dia, eles colocaram o pé lá, começou a guerra com os seus vizinhos. Síria, Jordânia, né? Líbano, Iraque, hoje o Irã, que ninguém gosta deles ali. Mas por quê? Existe toda essa opressão histórica devido a tudo que aconteceu ao longo dos séculos. Muito bem, gente. Então, vocês observam, sempre que a gente se afasta das leis divinas, vem problemas. Pode ser uma pessoa, pode ser um povo inteiro. Um povo inteiro. Todas as grandes civilizações, tirando os hebreus, que eu acabei de citar mais detalhes, né? Mas todos os impérios, mongol, Império Persa, esse que eu falei dos 300, né? O Império Chinês, o Império Romano, muçulmano, que é o Império Islâmico, que veio depois, todos eles teve um período de ascensão e queda. Todos, sem exceção. Não existe nenhum povo na história da humanidade que se manteve sempre lá no alto. Todos os povos que subiram, uma hora eles caíram. Então, a pergunta é, na vida pessoal de cada um de nós, acontece exatamente a mesma coisa. Mas por quê? Por que nós não mantivemos ainda no alto e permanecemos lá no melhor momento de cada um ou de cada povo? Porque nós não estamos cumprindo as leis divinas. Toda vez que o que ocorre com essas tábuas dos 10 mandamentos que desapareceram da história? O que Jesus pega e faz? Quando Jesus é crucificado, ele percebe que os judeus, apesar de ele ter sido o primeiro povo monoteísta que acreditou em Deus, manteve a sua fé ao longo de séculos, eles se afastaram da divindade. Por quê? Porque os 10 mandamentos eles estavam numa arca, e essa arca era uma coisa exterior. Quando é que o homem vai parar de ter essa infelicidade, essa desgraça real, esse sofrimento que nós temos em consequência do nosso passado? Vamos lembrar disso. Quando é que vai acontecer isso? Quando esses mandamentos que estavam numa arca fora da gente, a gente pegar essa arca e internalizar ela e passar a cumprir os mandamentos da lei divina. Por isso que não é necessário mais achar arca nenhuma. Eles procuram ainda, os arqueólogos judeus, né, até hoje, né, israelense, na verdade, que a gente chama, né, porque judeu é religião. Os arqueólogos israelenses, eles continuam procurando. Porque, como é que pode consumir uma coisa desse jeito? Continua, mas não vão achar nunca. Porque o objetivo dela é trazer de fora para dentro de nós as leis divinas. E quem é que fala isso? O próprio Jesus. Quando é perguntado para ele, né, o reino divino está localizado aonde? Aonde está o reino de Deus? O que Jesus responde para a pessoa? Está dentro da gente. O reino de Deus é o quê? São as leis divinas que nós precisamos cumprir para que a gente possa se aproximar dela. Muito bem. Olha só.
Vou até ler aqui para não. Existem os livros principalmente da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. É um livro espetacular. Nós já comentamos algumas vezes, há muito tempo atrás, sobre esse assunto, sobre o livro dela, né? O assunto do suicídio. Mas tem uma parte em particular que fala o seguinte, que nós que estamos aqui, a gente reclama de a gente ser infeliz, ter problema, dificuldade, de todo tipo, doença, pobreza, né? Miséria, briga de família, separação, problemas climáticos, problemas, né? Terremotos e etc. Aí ela lembra a gente o seguinte, ó. Existe uma região espiritual de padecimentos inenarráveis, destinada a espíritos que tenham cometido os mais graves crimes contra as leis divinas. Aí eu pergunto para vocês, será que nós podemos ser um desses espíritos? Que lá atrás cometemos os mais graves crimes contra as leis divinas? O que vocês acham? Pode ser um de nós? Ela pode? Dona Arlete, a senhora? Todos nós, né? Então, olha bem o que ele fala aqui. Nessa região, os espíritos se aglutinam em vales ou áreas. Lembra do Vale dos Suicidas? Ela cita muito, né? De acordo com os erros que cometeram durante sua estada terrestre. Presta bem atenção, gente. Então, a maioria de nós, provavelmente, veio dessas regiões tenebrosas, do abismo, das trevas, do umbral mais, né, espesso, de muito sofrimento. Quando a gente vai assistir o filme Nosso Lar, quando ele mostra o umbral, aquele umbral que ele mostra ali, do André Luiz, é um umbral bonzinho, gente. Aquele é um umbral suave, que no filme ele não ia conseguir caracterizar as trevas e o abismo, da onde nós saímos, para vir reencarnar aqui. Então, a gente saiu dessas regiões e ficamos lá, às vezes, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 1500 anos. Aí você vai perguntar, 1500 anos? Aí daqui a pouco eu vou contar o caso que eu falei no início aqui, que aconteceu nessa casa aqui. Podemos ficar muito tempo lá, nessa região, sofrendo desesperadamente. A Ivone Pereira, que tinha sido suicida 4 vezes, em 4 reencarnações ela suicidou. Até que ela veio na última aí como média e conseguiu superar. Mas quase também. Tá? Ela fala que nesses vales de suicida, os espíritos ficam ergastulados nas paredes das cavernas, sofrendo agarrado, ele não consegue sair. Da onde ele fica paralisado ali, sofrendo durante muito tempo. Muito tempo. Aí eu pergunto para você o seguinte, vamos supor que nós somos um desses espíritos que é tirado de lá pelos torristas, né? Da Legião dos Filhos de Maria, vai lá de vez em quando pega um, que já está mais arrependido de verdade. Porque tem que estão lá reclamando, mas não estão arrependidos. Estão reclamando porque estão sofrendo. Mas tem aqueles que começam o processo de remorso e arrependimento. Aí a Legião dos Servos de Maria vai lá e busca esse espírito e prepara para reencarnar. Aí fala assim para ele, vamos exemplo para nós. Ô, João, você vai reencarnar em Volta Redonda, mas você vai ser pobre a vida inteira, vai ter um monte de problema de doença, vai ter problema de família, vai ter problema de dívida, vai ter problema de social, você vai ser, o racismo, o preconceito vai agir muito forte sobre você, vai sofrer muito. Você quer uma vida desse jeito? O que você acha que o Espírito vai falar? Pelo amor de Deus, gente, isso aí para mim é o paraíso. É assim que o Espírito vai falar. Em relação ao que a gente estava nas trevas, o que a gente vive aqui é um paraíso, por pior que sejam as dores pelas quais nós estejamos passando. Porque lá a gente ficou muito tempo sem condição nenhuma, só dor, sofrimento, e a gente ouvindo os nossos colegas do lado ali, os outros espíritos, também gemendo de dor, de sofrimento, de frio, de fome, de calor, falta de cigarro, falta de bebida, se ele foi viciado. Entendeu? Aquele desespero. E o espírito não consegue sair. Isso é um vale que ela citou. Imagina nos outros piores. Porque lá no abismo estão os piores lugares, ela não citou.
É o interior da crosta terrestre, lá embaixo. Né? No NIF, lá no núcleo da Terra. Tem regiões mais abismais ali, onde Jesus ia mandar os espíritos que estavam assustando os porcos. O que os espíritos, aquela manada de porcos, lá em Gazara, lembra? O que os espíritos falam para o Senhor, não nos mandeis para o abismo. Você vê, até eles que eram obsessores tinham medo de ir para o abismo, que sabia que a coisa lá era terrível. Eles não quiseram ir. E Jesus, aí os porcos caíram lá, né, segundo conta o texto bíblico, e esses espíritos são levados para o lugar. Naturalmente foram socorridos, né? Mas não foram mandados para o abismo, porque eles pediram, pelo amor de Deus, para Jesus, né? Nessa hora, aí Deus, lembra de Deus na mesma hora, né, gente? Então, o que a gente tem assim, que compreender de uma forma assim? É difícil. Eu falar aqui parece é fácil pra caramba, né? Você está falando aí, mas se a gente analisar do ponto de vista do que o mundo espiritual é, do sofrimento terrível que existe lá, o pior sofrimento aqui na Terra, gente, o pior, imagina o pior, não chega a 1%, ou muito menos do que isso, do que é o sofrimento do mundo espiritual nessas regiões tenebrosas. E tem espírito que chega num nível de sofrimento tão grande, chega um momento que ele é tirado e é levado para as câmaras de regeneração nas cidades espirituais, para eles ficar dormindo lá uns 50, 100 anos ainda, sonhando que estão sofrendo ainda, eles estão ali num pesadelo. Lembra das câmaras de regeneração no nosso lar? Eles ficam lá ainda, e todo dia vai lá uma equipe da paz neles, da paz, para acalmar e tal, até aliviar. Ok? Então, o sofrimento nosso, em relação ao que nós passamos e ao que a gente ainda deve, é muito pouco, gente. É muito pouco. Que a gente deve muito e mereceríamos, provavelmente, estar sofrendo muito mais. É difícil a gente ouvir isso, né? A gente falar isso, mas é a conclusão que a própria doutrina nos traz. E para falta 2 minutinhos, vamos contar o caso que eu falei no início. Quando a reunião mediúnica aqui no centro, ela era feita aqui, ó, naquele mesão, né, Carlão? O pessoal tá. Quem estava aqui na Solange, você lembra? A reunião mediúnica tinha uma mesa grande aqui do lado e a reunião era feita aqui. O auditório era, acho que é mais para cá um pouquinho, né? E aí a gente veio numa reunião numa sexta-feira. Eu não lembro se a Solange estava nesse dia, o Robinson não está aqui, o Carlão com certeza estava, porque dirigia a reunião, né? Aí veio, incorporou um espírito num médium, e esse espírito, gente, ele estava há 1.500 anos sofrendo no mundo espiritual. 1.500, exato. Ele mesmo falou. E ele veio para a reunião para levar aquele choque anímico, porque chegou o fim da aprovação dele no mundo espiritual, para ele poder reencarnar aqui. Igual não sei se ele reencarnou em Volta Redonda ou aonde, mas ele veio na reunião daqui do centro. Foi numa sexta-feira, lá na década de 80, mais ou menos, 1983, por aí, 82, que aconteceu isso. E aconteceu aqui nesse centro aqui. Então, o espírito, quando vem desse sofrimento de longos séculos, quando ele pergunta para ele, você quer reencarnar? Cara, do jeito que for. Todo estropiado, leproso, ou do jeito que for, mas eu quero ir, porque é melhor do que aonde eu estava lá. Então, a gente tem que lembrar disso, para a gente poder agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, poder falar e ouvir isso e compreender um pouco melhor por que a gente está fazendo aqui. Apesar de todos os pesares, de todas as dores, tá? A gente está firme aí, estamos continuando e não podemos desistir, né? É isso, meus irmãos, agradeço a oportunidade, tá? Está em cima da hora. E esperamos que outras vezes podemos retornar aqui para que a gente possa aprofundar alguns assuntos que hoje não deu para a gente falar melhor, tá bom? Obrigado por tudo, que Jesus abençoe todos nós. Nós agradecemos ao João Carlos, né? Na aula pelo profundo campo de conhecimento que nós tivemos hoje, na noite de hoje, né? E lembrando que nesse domingo, quem vai estar com a gente é Carlão. O Carlão vai estar com a gente falando sobre a melancolia.
E na próxima quarta-feira, quem vai estar aqui com a gente é a Raquel Lima. Lembrando que todas as atividades da casa também estão em execução, né? Nós temos estudos na segunda-feira, do Evangelho, nós temos estudo na terça-feira, estudo na mediunidade, temos estudo na quarta-feira, na parte da tarde, que é o estudo metódico do Evangelho, temos amanhã, na quinta-feira, estudo sistematizado da doutrina espírita, e aos sábados, a nossa evangelização da criança, do jovem e de toda a família. Vamos ajudar a casa da execução, qualquer dúvida está no nosso redes sociais, tem um plano de programação da casa e como está para participar dos estudos da nossa casa. Né? Lembrando também tem um convite também no nosso quadro de aviso ali, no dia 4 de maio, esse sábado agora, né? Sábado agora vai ter a festa há 2000 anos no Teatro Gastênis. As anos ingressos já está disponível na Secretaria do Teatro. Há 2000 anos é uma belíssima obra do Germano, né? Então vale a pena quem tiver à disposição, quem tiver disponível por horário livre, assista a festa que vale muito a pena, tá? Então, nesse sábado, às 19 horas, tem a festa há 2000 anos no Teatro Gastênis. Mês que vem, em junho, se não me engano, 16 de junho, vai ter a festa de um ano de anjos de transição. Né? Após essa festa, vai começar a divulgação dessa festa. E nessa festa de um ano de anjos, os produtores são locais, então são produtores de Miguel Pereira. Então, vale a pena a gente prestigiar a galera que está fazendo ali, levando obras espíritas para o teatro, para o cinema, né, para nosso prestígio para essa programação. Vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo mesmo de Jesus, através da amiga que nos ampara, que nos protege, pela oportunidade de estarmos mais uma vez nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições do Evangelho, mas ao mesmo tempo reforçando o compromisso de semear e colher em diversos corações essa palavra conservadora, aqueles espíritos mais complicados, mas ao mesmo tempo guardando o compromisso íntimo para a nossa papel de transformação. Pedimos amparo e proteção àqueles espíritos em desafios, acalentados pela dor, que a gente possa promover, através dessa palavra de consolo, o ponto necessário para que a gente possa continuar frente aos desafios propostos para esse papel de transformação. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, ilumine toda a comunidade que vive essa casa de caminho, ilumine a nossa cidade, o nosso estado, nosso país e o mundo, para que a gente possa manter-nos firmes no propósito, no compromisso dessa eliminação e voltarmos, de acordo com a programação dessa casa, às tarefas de estudos e tarefas ordinárias, para continuar nesse compromisso íntimo de transformação. Que eu possa me dignar, me proteger, hoje e sempre, para cumprir. Graças a Deus. Aqueles que desejam paz, salva a graça da nossa tá? Porque todo mundo uma boa noite.